Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a Manhã com Deus, a jornada do Tabernáculo de Moisés. Bom dia, Lídia. A jornada do Tabernáculo de Moisés. São 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia. Hoje a Arca da Aliança, ela está pousada em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 7, o versículo 2 e 3. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Estevão está perante o Sinédrio. O Sinédrio é o centro religioso de Israel. Seria como se fosse um concílio do papal. Tem o Papa e tem os bispos em torno do Papa. Seria como se ele estivesse neste concílio. Então, ele está diante desse concílio para fazer uma defesa. A defesa da sua fé. E ele começa com a história de Abraão. Nós temos que entender uma coisa muito importante na palavra de Deus. Acerca de nós e acerca da palavra. Há uma tendência no mundo de hoje de estudarmos a Bíblia focado na nossa realização pessoal. Muitos que leem a Bíblia, o tempo todo eles estão tentando extrair da Bíblia diretrizes para poder ser mais eficiente, ser mais bem-sucedido, ser mais próspero, e esta se torna a razão por que leem as Escrituras. Ou seja, eu tenho a minha vida, eu tenho um problema que eu estou passando, ou eu tenho um objetivo pessoal, e eu olho para a Bíblia e quero encontrar na Bíblia uma diretriz para que eu consiga ser bem-sucedido. Agora, note o seguinte: Jesus disse: vocês examinam as Escrituras para ter nela a vida eterna. Então, quando nós lemos a Bíblia, a prioridade nossa deve ser a de extrair dela o conhecimento que nos leva à vida eterna e não à vida terrena. Agora, note uma coisa curiosa. Quando nós olhamos para a nossa vida natural, nós, por exemplo, fazemos uma faculdade para ser engenheiro. Então, estudamos num determinado horário do dia, ao longo de toda a semana, para que o aprendizado daquele momento possa nos capacitar a exercer uma profissão. Não está errado. Pelo contrário, há tempo hábil no dia para esse propósito. Mas nós temos que ter também um tempo hábil no dia, um tempo próprio no dia, para que a gente possa meditar na palavra de Deus, não com proveito próprio, mas meditar na palavra de Deus para entender qual é a mensagem que ela quer nos transmitir. E aqui, quando vemos Estevão falando de Abraão, ele vai começar no capítulo 7 falando de Abraão, para terminar lá no capítulo 52 dizendo: eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Ou seja, o objetivo de toda a preleção dele é de explicar a vinda de Jesus Cristo, o motivo pelo qual ele veio. Por quê? Porque era muito claro na vida, é muito claro entre o povo judeu que há um Messias que está vindo. Entenda,
ao Messias que está vindo. Este Messias que está vindo para nós, os cristãos, ele já veio, morreu na cruz, ressuscitou e está sentado à direita do Pai, e ele está voltando. Para o judeu que ainda não conhece Jesus, ele ainda está esperando o Messias que está vindo. No entanto, o que tem em comum tanto o crente quanto o judeu, tanto o cristão quanto o judeu, é que eles colocam a sua fé no Messias. Para o cristão, o Messias já veio. Para os judeus, o Messias ainda está vindo. Mas tanto um quanto o outro entendem que o Messias precisa vir. E quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão para constituir a descendência do Messias. Ele diz: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, para que nós possamos entender o propósito de Deus, a primeira coisa que tem que acontecer é nós ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos o chamado de Deus. Deus nos chama, e Ele nos chama para tirar a gente do nosso meio. Que meio? O meio idólatra, o meio incrédulo, o meio que não tem experiência com Deus, o meio que vive a sua vida do jeito que ele quer. Entenda uma coisa, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ninguém consegue entendê-lo. Porque o homem espiritual, ele tem uma outra vibe, uma outra direção, um outro foco, um outro propósito. O propósito dele é a glória de Deus. O propósito dele é o chamado de Deus. O propósito dele é obedecer à voz do seu pastor. E aqui Abraão está fazendo isso. Deus está chamando ele e diz: sai da tua terra e da tua parentela. Quando a palavra se volta para nós, Deus está dizendo: sai do teu ponto de conforto. Isso significa que quando nós nos voltamos para a palavra para aprender o que ela está transmitindo, a gente tem que sair do nosso eu, do nosso ego, do nosso centro e entrar no centro de Deus. Quando nós olhamos a queda, havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Quando Deus fala do jardim do Éden, ele diz: a árvore da vida está no meio do jardim do Éden. Mas quando a mulher fala do jardim do Éden, ela diz que quem está no meio do jardim do Éden é a árvore do conhecimento. Então nós temos que decidir o que nós queremos na vida. Nós queremos a satisfação própria, a realização pessoal, ou nós queremos ouvir a voz de Deus e atender o seu chamado? A árvore da vida está no meio do jardim. A árvore do conhecimento está no meio do jardim. O pecado muda as prioridades. Quando nós, como homem natural, nos voltamos para Deus, nós temos que fazer uma troca de prioridade. Nós temos que parar de lamentar a tribulação que nós estamos vivendo e devemos parar e dizer: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Qual é a direção que o Senhor quer me dar? O que o Senhor do que o Senhor quer me tirar? Aonde o Senhor quer me colocar? Então, quando nós começamos a fazer essas perguntas, nós estamos entendendo que a voz de Deus é predominante sobre a nossa vida, que a voz de Deus é diretiva. O apóstolo Paulo diz: não seja insensato, mas compreenda qual é a vontade de Deus. Então nós não podemos agir de forma insensata. Agir de forma insensata é viver focado na nossa realização pessoal, é viver focado na solução dos nossos problemas e não viver focado no reino de Deus, no chamado de Deus, nesse caminhar em direção à presença de Deus. Então, quando Deus está dizendo a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar, vem João Batista e diz: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. E Jesus diz: se você nascer de novo, você entra nesse reino. Então nós temos que estar consciente
que nós estamos saindo do nosso lugar de conforto para entrar na grande aventura que é o chamado de Deus em nossa vida. Pai, nos ajuda a entender que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos chama para nos tirar de uma zona de conforto e nos colocar na aventura da fé. Que a gente aprenda a ter prazer nesta aventura, a ter prazer em ler a Tua palavra para procurar a Tua glória e não a nossa satisfação pessoal. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora o altar de ouro vai para o verso 4 de Atos 7. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Veja que coisa curiosa. Abraão está na cidade de Ur. Abraão está na cidade de Ur, Ur dos caldeus. Ele está nessa cidade e ele tem que ir para Canaã. Canaã. Nós também somos chamados por Deus para sair da nossa zona de conforto e entrar no reino de Deus. Então, aqui está o nosso ego e aqui está o reino de Deus. O reino de Deus. Nós somos chamados para fazer essa transição. No entanto, quando Abraão sai de Ur dos caldeus, ele para numa cidade chamada Harã. Essa cidade chamada Harã é a cidade do seu parentesco. É a cidade do seu parentesco. Por quê? Porque ele ficou nessa cidade de Harã até a morte do seu pai. O que o texto está dizendo é que na nossa jornada para o reino de Deus, as coisas naturais são distrações. Por isso que Jesus disse, primeiro, em Mateus capítulo 13, de que os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza, ela tende a tirar a palavra de Deus do coração do homem. E Jesus diz, aquele que é convertido, nascido de novo, para vigiar, para que os cuidados da vida e a fascinação da riqueza não tire dele que Jesus está voltando e que ele se distraia com estas coisas. Então, o mundo natural, ele pode se constituir uma distração, uma interrupção de caminhada. Nós temos que entender uma coisa. Eu tenho feito lives que já estão na minha conta aqui do Instagram. Eu tenho feito lives e também está na conta do YouTube. Eu tenho feito lives falando da vida de Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque teve filhos e filhas. Enoque agradou a Deus pelo modo como ele andou com Deus, ao ponto de Deus o levar para ele, trasladar, tirar da terra e levar para o céu vivo. Nós somos uma geração que temos grande expectativa na segunda vinda de Jesus. E essa segunda vinda precede do toque da trombeta, quando nós seremos arrebatados com ele. Agora entenda, o mundo natural
pode se constituir uma distração das coisas espirituais. Abraão, está aqui, ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã e ficou até a morte do seu pai. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Então ele ficou parado, esperando a morte do seu pai. Que coisa! Note, Deus tinha um chamado para ele, mas o chamado do mundo natural foi mais forte do que o chamado de Deus na vida de Abraão. Abraão teve que parar, ele teve que estacionar. O que significa o mundo natural ser uma distração? Bom dia, irmão Paulo. O mundo natural se torna uma distração em nossa vida a partir do momento em que o mundo natural nos tira o equilíbrio emocional. Entenda, há um chamado de Deus na nossa vida para entrarmos no reino de Deus. Agora você fala assim, bom, o reino de Deus é uma mudança de lugar? Então se Deus me chama, eu tenho que sair da minha casa e ser missionário noutra nação? A resposta é não. Quando Deus nos chama, ele nos chama como pastor. Ele diz, aonde eu estou, você está. Ok. Então vamos entender a lógica de Deus. Ele chama para eu ir aonde ele está. Aonde ele está? Será que alguém pode responder aonde Jesus está? Exatamente. Aonde guardou, ele não queria desagradar o seu pai. A força do mundo natural se torna uma distração para nós atendermos o chamado de Deus. Então ele não guardou o chamado de Deus. Porque se ele tivesse guardado o chamado de Deus, ele teria continuado a jornada. O Pai não seria uma distração. Exatamente. Jesus está dentro de nós, pela presença do Espírito Santo. Então, se ele está dentro de nós, a Bíblia, Jesus disse que o nascido do Espírito é como o vento. Então, se ele me assopra para dentro da minha casa, eu estou dentro de casa. Se ele me assopra para o meu trabalho, eu estou dentro do trabalho. Então, aonde quer que eu esteja, eu estou aonde ele está, porque ele está dentro de mim. A questão determinante é, qual é a voz que eu vou ouvir? A voz do mundo natural ou a voz do Espírito? Jesus disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, em cada situação da nossa vida, nós vamos nos reportar ao mundo natural ou nós vamos nos reportar ao mundo espiritual? Nós vamos agir como agentes do reino de Deus ou nós vamos agir em conformidade com a nossa carne? É isto que é o determinante para nós aprendermos a andar com Deus. Nós, em cada momento, em cada situação, o mundo natural é uma distração ou uma oportunidade para servir a Deus. Se ele é uma distração, a gente perde o equilíbrio emocional, seja pela ira ou seja pela ansiedade e preocupação. Significa que o mundo natural está sendo determinante. Agora, se nós saímos dessa zona de conforto, que é o mundo natural, e nos voltamos para o mundo espiritual, então o que é determinante é a nossa relação com Deus. Então todas as circunstâncias naturais são transformadas em motivos de oração diante de Deus, para Deus intervir na situação natural. Então este é o drama da existência. A quem nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir os nossos pais, então o mundo natural se torna uma distração, ou nós vamos ouvir a voz de Deus e o mundo natural se torna uma oportunidade de servir a Deus. É isto que está colocado aqui. Qual é a tônica da nossa vida? Obedecer à voz de Deus para agir em conformidade com a sua vontade, obedecer à voz do homem e agir por nossa carne, conta e risco. Senhor, nos ajuda a discernir.
que toda situação natural é uma oportunidade para ouvir a tua voz e agir de forma espiritual. Por outro lado, toda situação natural pode ser uma distração para retardar o nosso crescimento espiritual. Por isso, nos ajuda a ter esse discernimento e a tomar a correta atitude que o Senhor espera de nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Então, nós vamos agora para o nosso café da manhã, que está no verso 5. O verso 4 ao final diz: o trouxe para esta terra. E aí no verso 5: nesta terra não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhes a posse dela, e depois dela a sua descendência, não tendo ele filho. Vamos entender o que Deus está falando. Porque lembra que eu falei no início que as pessoas estão hoje desejando a realização pessoal, e quando elas buscam a realização pessoal como a coisa mais importante da sua vida, em primeiro plano, ainda que elas digam: não, se eu for bem-sucedido, eu vou ajudar o reino de Deus. Mas quando isso está no primeiro plano da sua vida, o mundo natural se torna uma distração. Então elas estão com os cuidados da vida ou com as fascinações da riqueza. Ou ela é um empregado, ela cuida da sobrevivência, ela é empregada, ou ela é uma empreendedora, ela tem fascinação pela riqueza. Seja num caso ou no outro, o mundo natural pode ser uma distração. Aí você vai dizer: então Deus não quer a minha prosperidade? Não. O que Deus quer não é se você vai ser próspero ou deixa de ser próspero. O que Deus quer é saber se você anda ouvindo a voz de Deus ou anda ouvindo a voz do teu ego. Jesus disse: Pai, a razão pela qual eu vim no mundo foi para ir na cruz, mas não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Quer dizer, mesmo que a cruz seja a razão da existência de Jesus, ele não quer ir para aquele lugar se Deus não for junto com ele. É por isso que Abraão, ele chega numa terra que lhe pertence por herança, e ele diz: esta terra pertence a mim por herança, mas eu não tenho nada dela enquanto Deus não me entregar. Agora, como que se aplica a nós? Jesus diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Entenda, o empregado, há uma grande probabilidade dele não ter casa própria, ele morar por aluguel, ou morar numa casa financiada pagando prestação mensal. Então ele não tem a casa dele, ainda não tem posse dessa casa. O empreendedor, porque ele movimenta muito dinheiro, ele pode ter a sua própria casa. Ele tem um pedaço de terra aqui nesse planeta. E aí, porque ele tem aquela posse da terra, ele pode pensar que a meta existencial dele é deixar um legado na terra. Então ele vai olhar para aquilo que ele tem e ele quer construir algo aqui na terra. No entanto, o homem espiritual, ele sabe que essa terra não lhe pertence, mesmo que ele tenha um pedaço de terra. Por exemplo, Abraão, ele não tinha um palmo de terra. No entanto, ele comprou um pedaço de terra em Canaã e pagou com o seu dinheiro. E qual era o propósito da terra que ele comprou? Enterrar os seus ossos. Entenda, se eu comprar um patrimônio na terra, o final da minha trajetória
é usar esse patrimônio para enterrar os meus ossos. Agora, olha a diferença de um homem espiritual para um homem natural. O homem espiritual, ele diz assim: eu vou comprar um terreno no cemitério porque eu vou morrer e eu não quero trazer preocupação a quem está vivo. Eu vou colocar os meus ossos no cemitério que eu comprei, uma cova que eu comprei com meu dinheiro. Porque eu não quero dar preocupação aos meus filhos. Agora, olha como funciona o homem espiritual. José vai morrer e ele disse: prepara o meu corpo, embalsa o meu corpo, porque eu quero que vocês, quando voltarem para a terra prometida, que Deus estava dizendo que iria acontecer daqui a 400 anos, eu quero que vocês levem os meus ossos para a terra prometida. Como o Egito sabia a arte de embalsamar um corpo para conservar ele, José usou esta arte para usar desta arte a maneira de exercer a sua fé. Ele estava dizendo: a morte não é o fim do caminho. Eu estou esperando, não é a morte, eu estou esperando o retorno à terra prometida. E ainda que o meu corpo venha a morrer agora, depois de 400 anos, vocês vão estar voltando e eu quero que vocês levem o meu corpo junto. Significa que quando os judeus saíram do Egito 400 anos depois, eles saíram com o caixão de José. Agora nós estamos dizendo: enterre o meu corpo porque eu não quero dar a vocês o ônus de me enterrar. Enquanto que a expectativa do homem de Deus não devia nem ser a morte. Porque se Jesus está voltando, e se Jesus vai tocar a trombeta, eu pergunto a você: o que vem primeiro, o toque da trombeta ou minha morte? Porque todo mundo sabe que vai morrer um dia. A questão não é esta. A questão é saber quem é que chega primeiro, a minha morte física ou o arrebatamento da igreja. Se eu sei que o que chega primeiro é o arrebatamento da igreja, porque eu estou esperando Jesus, então eu não estou preocupado com minha morte física. Ela está em segundo plano. Eu estou preocupado que eu sou um peregrino na terra preparado para ir para o céu. Então, qual é a tua expectativa nessa terra? Você quer a tua realização pessoal ou se preparar para a volta de Jesus? Aí você vai dizer: então não vou fazer nada? Paulo disse: se você não quer trabalhar, não coma. Agora, a questão é, você está no seu trabalho, você está vivendo a tua vida dentro do reino de Deus, liderado pelo Espírito Santo, ou você está vivendo a tua vida buscando a tua realização pessoal, e a Bíblia é só um mecanismo de automotivação? Nós temos que ter muita clareza quando lemos a Bíblia, o que é que estamos buscando nela. Porque Jesus disse: vocês leem as Escrituras para buscar a vida eterna. Então, para que você lê a Bíblia? Para buscar a vida eterna ou para resolver os teus problemas? Aí você vai dizer: quer dizer que eu não preciso resolver os meus problemas? Não, você precisa entrar debaixo da liderança do Espírito para que ele trabalhe com você na solução dos teus problemas. Então a tua vida se torna dele. Você vai dizer como Paulo: não vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós temos que entender por que lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia porque queremos a liderança do Espírito de Deus, ou lemos a Bíblia porque queremos a solução dos nossos problemas existenciais? Porque o que Deus tem para nós supera a nossa existência. Ademais, se Jesus voltar agora, todos os teus problemas não serão mais resolvidos. Então, por que está tão afadigado e cansado pela luta da vida? Se a luta da vida é parte do sofrimento de Cristo, e Jesus disse: esse é o caminho, segui por ele. E o caminho é o caminho da cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Então, por que expectativa eu venho para a palavra de Deus? Pai, nos ajuda, Senhor,
a entender que na terra não temos sequer um palmo, porque somos peregrinos e estrangeiros. A tua promessa é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A nossa meta, Senhor, não é ter um pedaço de terra. A nossa meta é alcançar a mansidão. Porque se a gente alcança a mansidão, o equilíbrio emocional, a firme expectativa de que o Senhor lidera a nossa vida, cuida das circunstâncias, então nós estamos aptos a receber a herança da promessa, que é a volta de Jesus, e sermos arrebatados. Nos ajuda, Senhor, a entender o que é prioritário na busca que temos do dia a dia. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem amamos. Amém. Então vamos colocar luz sobre isso. Atos, capítulo 6, o versículo 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque. E Abraão o circuncidou ao 8º dia. E de Isaque procedeu Jacó, e destes os 12 patriarcas. Note uma coisa. Deus fez uma aliança com Abraão. Nós somos da nova aliança. Jesus fez uma aliança conosco. Assim como Deus fez uma aliança com Abraão, Jesus fez uma aliança conosco. E qual é esta aliança? Presta atenção. A aliança que Jesus fez conosco foi esta: repartir o pão e beber do vinho. Esta é a nova aliança que eu tenho com vocês. Então Jesus disse que o referencial da aliança que ele faz conosco é a ceia do Senhor. É uma mesa que tem o pão e tem o vinho. E quando nós celebramos aquele momento, nós estamos reconhecendo a morte de Jesus, fazendo memorial à morte de Jesus até que ele venha. Então vamos entender isso. Primeiro lugar, eu tenho que participar da ceia. Por quê? Abraão, quando Deus diz: eu quero fazer uma aliança com você, e a aliança é uma circuncisão, a Bíblia diz que Abraão circuncidou ele, circuncidou Ismael, e quando Isaque nasceu, ele circuncidou Isaque ao 8º dia. Então vamos ver a nossa conexão com Deus. Vamos ver a nossa conexão com Deus. Qual foi a última vez que participamos da ceia? Primeiro, para eu participar de uma ceia, eu tenho que pertencer a uma comunidade. Eu não posso participar de uma ceia na minha casa, no sentido em que eu vou fazer uma ceia em casa. Então eu vou chamar meu filho, minha filha, minha esposa, vou servir a mesa, vou pôr pão, vou pôr vinho, vou celebrar a ceia. Por que eu não posso fazer isso? Porque o mundo natural é distração. Quando eu falo, eu vou chamar minha esposa, meu filho e minha filha para participar da ceia, eu estou dizendo, eu vou chamar meu mundo natural. Mas o meu irmão, a minha irmã, um dia Jesus estava sentado no lugar e chegaram para ele e disseram: lá fora está tua mãe e os teus irmãos te chamando. Jesus olhou e falou: como é que é? Não, lá fora está minha mãe e tua mãe e teus irmãos chamando. Jesus olhou para quem estava do lado dele e falou: estes que estão em minha volta são minhas irmãs e meus irmãos e minha mãe. Porque aqueles que fazem a vontade de Deus, esta é a minha família. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que o mundo natural é distração, não é a igreja. Não, a igreja é minha casa, minha esposa, meu filho, é a igreja. Não, a igreja é todo aquele que nasceu do Espírito. Mas minha esposa nasceu do Espírito, então ela é tua irmã na fé. Meu filho nasceu do Espírito, então ele é teu irmão na fé. Nós não estamos falando de pai, mãe e filho. Ora, se a tua esposa é tua irmã na fé, o teu filho é teu irmão na fé, e você vai participar da ceia do Senhor, e os outros irmãos?
Então nós não estamos falando de uma igreja numa casa, nós estamos falando de uma comunidade, porque igreja é comunidade. Então, aonde estão teus irmãos? É a primeira pergunta. Ora, hoje, por causa da pandemia, nós participamos da ceia de forma digital, com laços digitais. Significa, nós temos o nosso pastor dirigindo a ceia através de uma live. E nós participamos da ceia. Lembra que Paulo, ele viu que na igreja de Corinto havia um homem praticando sexo com sua madrasta. Ele precisava excluir aquele homem da igreja, mas ele não estava lá em Corinto. Ele diz, eu me uno em espírito com vocês, e determina a exclusão deste homem na cidade de Corinto. É a mesma coisa do nosso pastor, através da live, dizer, vamos nos reunir em torno da mesa. Então ele está chamando a igreja para se reunir. Agora, e se tivéssemos em perseguição? Nós não teríamos a live. O pastor não poderia dirigir a ceia. Então nós não poderíamos participar da ceia? Poderíamos? Como? Reunindo os irmãos em casa. Agora, eu não preciso reunir meus irmãos. Basta eu reunir minha esposa e meus filhos, que eu já tenho a igreja formada em casa. Você está olhando o mundo sob a ótica do mundo natural. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, que nós não podemos tomar a ceia indignamente. E tomar a ceia indignamente é não discernir o corpo de Cristo. Mas por que eu estou falando na ceia? Porque Abraão, ele centra a sua existência em torno da circuncisão como sinal da aliança. Então nós temos que centrar a nossa existência em torno da ceia, que é o sinal da aliança. Agora, a gente não participa da ceia, a gente não participa do culto, a gente não lê a Bíblia. O que nós estamos fazendo? O mundo natural é a distração. Cuidados da vida, fascinação da riqueza, a trombeta vai tocar e você nem vai saber que Jesus veio, porque será no abrir e piscar de olho, e quando você olhar para o lado não tem mais nenhum crente com você. Por quê? Porque aqueles que são nascidos de novo, eles são levados pelo vento. Então eles têm a flexibilidade de saber que num dado momento eles têm que parar a sua existência para participar da ceia do Senhor. Eles têm que participar da aliança, eles têm que estar conscientes da aliança. Agora, você não está consciente de que tem uma igreja local. Você não está consciente que tem uma liderança nessa igreja local para ministrar a palavra de Deus, como pastores, ministério constituído por Deus para cuidar da tua vida. Você não tem consciência que essa igreja local tem uma ceia que de forma recorrente está manifestando a aliança de Deus com você. Então, em que lugar está o centro da tua existência? Ah, não, eu creio em Deus, eu estou buscando a minha realização pessoal e uso a palavra de Deus para me motivar nesse propósito. Mas quem lidera a tua vida? Porque se o Espírito Santo lidera a vida de cada um de nós, as coisas de Deus estão no seu devido lugar. Nós temos um momento de devocional, nós temos um momento congregacional, nós temos um momento de participar da materialização, vamos assim dizer, do sinal da nova aliança, que é a ceia do Senhor. Então a nossa vida está constituída a partir da igreja. E a partir da igreja, nós edificamos a nossa fé, cuidando um dos outros. Então o mundo natural está em segundo plano, senão ele se torna uma distração. Você não chega na promessa de Deus, não chega na terra prometida, porque o mundo natural se constitui numa distração tão grande que você não circuncida o teu filho, quer dizer, você não participa do marco da nova aliança, você não vai para a ceia do Senhor. Pai, nos ajuda a discernir as nossas prioridades. Quem entende que a ceia do Senhor é um marco da nova aliança, e quem sabe
que a ceia do Senhor se repete uma vez por mês, a cada mês. Então nós devemos fazer da ceia do Senhor o centro da nossa existência e a partir da ceia irradiar todas as coisas. Nos ajuda a discernir isso, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém? Então vamos para a pia de cobre, o versículo 6 e 7 de Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Observe uma coisa, eles obedeciam à fé. A palavra de Deus crescia. Nós estamos lendo no capítulo 7 o testemunho de Estevão. E Estevão, ele está discorrendo a palavra de Deus, começando na história de Abraão. E aqui no capítulo 6, verso 7, diz que esta palavra, ela crescia. Aqui está o nosso mapa cognitivo. O nosso mapa cognitivo tem princípios bíblicos, regra de ouro. Nós estamos falando que a palavra de Deus crescia. Então, qual é a prioridade da nossa vida? Aqui temos espírito, alma e corpo. A prioridade da nossa vida nossa prioridade é no espírito. Nossa prioridade é conectar o espírito humano ao Espírito de Deus. Ao Espírito de Deus. Então, no nosso mapa cognitivo, quando olhamos espírito, alma e corpo, a nossa prioridade é conectar o espírito humano ao Espírito de Deus. E como que nós fazemos esta conexão? Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, tudo que vocês pedirem será feito. Então esta é a nossa conexão. Crescia a palavra de Deus, ela precisa crescer. Agora eu pergunto para você, quando você está numa empresa, trabalhando, alguém chega para você e diz assim, olha, o teu cargo, a tua função é ser vendedor nessa empresa. Ok. Aí você vende um dia, outro dia você não vende, outro dia você vende, outro dia você não vende, termina o mês. A pessoa chega para você e vai falar o quê? Quanto você vendeu esse mês? Ah, eu vendi, sei lá, vendi 20 unidades. 20 unidades? O mês tem 25 dias úteis. E você vendeu 20 unidades? Quer dizer que você ficou 5 dias sem vender? Mas espera lá. Vamos mudar. Chega no mês que vem. O teu chefe diz, este mês você tem que vender 10 unidades por dia. Aí chega o final do mês, quanto você vendeu? Eu vendi 249 unidades. O que o teu chefe vai dizer? Você não atingiu a meta. A tua meta era 250 unidades. A meta é piso, não é teto. Você tinha que vender no mínimo 250 unidades. E você vendeu 249 unidades. Você não cumpriu a tua meta. Você não vai ganhar um bônus, porque você não atingiu a meta. Aí você fala assim, e a minha meta espiritual? Como é que você mede a tua meta espiritual? Crescia na palavra de Deus. Olha só como são as coisas.
Quando a gente vai pro ano para fazer o primeiro grau, qual é a maior exigência do professor quando você entra numa sala de aula? Ele pergunta: você trouxe o livro da matéria de hoje, português? Trouxe, professor. Você trouxe o teu caderno e teu lápis para fazer anotação? Trouxe, professor. Aí o outro aluno disse: eu não trouxe o livro e nem trouxe o caderno. O que ele vai te dizer? Volta na tua casa, pega a tua mochila, porque sem caderno e sem livro você não tem como estudar. Então cada um tem livro e cada um tem caderno. Hoje está acontecendo o seguinte: a pessoa está indo para a igreja sem livro e sem caderno. A maior igreja do mundo é a igreja do pastor Paul Yong-cho. Um dia você pega uma imagem de um culto na igreja do pastor Paul Yong-cho. Você vai notar que no banco aonde cada membro da igreja senta para ouvir o pastor Yong-cho, agora é David Yong-cho pregar, tem uma mesinha. E eles põem o caderno na mesa e eles anotam o que está sendo pregado. A maior igreja do mundo. O pastor está pregando e eles estão fazendo anotação. Lembra que a igreja de Bereia, Paulo pregava e eles examinavam no Antigo Testamento se Paulo de fato estava ensinando o que estava na Bíblia. E hoje a gente vai para a igreja sem Bíblia. Aí alguém vai falar assim: mas tem Bíblia no celular. É fato, tem Bíblia no celular. Só que o problema da Bíblia no celular é que a Bíblia no celular é uma tela pequena. Então você lê um texto pequenininho que está na tela. E aí quando você lê aquele texto que está na tela, você não tem muita noção do que vem antes e do que vem depois. Você nem sabe em que posição da Bíblia está aquele texto. Você não tem noção do todo. Você está tão focado numa pílula que você esquece de que a pílula está dentro de um vidro com todas as pílulas juntas. Então você está tão habituado a ter uma porção da palavra de Deus que olhando sob essa ótica, se torna tão insignificante que você acha que a Bíblia é uma caixinha de promessa onde um texto, um versículo é suficiente para alimentar a tua fé. E quando você carrega a Bíblia no celular, você nem está dando testemunho de que é um cristão. Ah, mas você precisa ir com a Bíblia na igreja, com a Bíblia embaixo do braço? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, por que critério, por qual critério você define que a palavra de Deus está crescendo na tua vida? Você tem anotação? Você tem um caderno de anotação para anotar o que está sendo dito? Quantas lives eu tenho feito? Eu tenho feito praticamente 2 lives por dia. Uma de manhã e uma à noite. 2 horas de ministração. Você ouve 1 hora de ministração. E o que você anotou dela? Quando você ouve uma pregação, o que você anotou daquela pregação? Porque se você não faz anotação, a palavra pode não estar crescendo. Ela entra e sai, do mesma velocidade que ela entra, ela sai. Porque você não registra nada. Se você estivesse no banco escolar, hoje, o aluno diz assim: não, eu não preciso de livro. Ele vai na escola sem livro. Porque ele não respeita a autoridade do professor. Ele está pouco se lixando com o que ele está aprendendo. Ele já parte do princípio que é inútil. Para que eu preciso de português? Para que eu preciso de matemática? Ele já entra num ato de incredulidade e rebeldia na aula. Então ele não leva caderno, não leva livro, não leva nada. Por quê? Porque ele não quer anotar nada. Ele quer sair dali tão vazio quanto ele entrou. Agora, se eu quero aprender a palavra de Deus e perceber que ela está crescendo, eu tenho que anotar, eu tenho que escrever, eu tenho que estudar, eu tenho que me aprofundar. É por isso que naquela época o número de discípulos cresciam. Hoje cresce o número de crentes, não o número de discípulos.
Porque as pessoas que estão chegando sem aprender e sem se aprofundar na palavra de Deus. Pai, nos ajuda a entender, Senhor, que a palavra de Deus precisa crescer. E nós temos que ter critério de crescimento. Por que critério? Nós podemos declarar que a palavra está crescendo. Eu estou estudando a Bíblia com diligência? Eu estou anotando a palavra de Deus? Eu estou memorizando a palavra de Deus? Se houver uma perseguição, o que eu conheço da palavra de Deus é suficiente para ensinar só de memória alguém acerca de Jesus? Me ajuda, Senhor, a ter o correto critério para medir o meu crescimento na palavra. Essa é minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Altar de cobre está em Atos, capítulo 6, verso 9 e 10. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada de Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo que ele falava. Você está aqui junto comigo, ouvindo a palavra de Deus. Presta bem atenção numa coisa. Você tem o teu celular e tem a Bíblia dentro do teu celular. E você está satisfeito com isso. Você diz, eu não preciso comprar a Bíblia no papel. A Bíblia está dentro do meu celular. E você diz, César, não seja estúpido. Por que eu preciso de uma Bíblia para levar na igreja se eu tenho o meu celular? Será que você não é moderno? Será que você não entende que o celular hoje tem uma Bíblia e a gente pode consultar a Bíblia no celular? Legal, você tem a Bíblia no teu celular. Sabe quem é o homem mais poderoso da terra? Pelo menos a gente achava que era. O presidente dos Estados Unidos. Este homem é tão poderoso que ele carrega uma maleta com ele e ele aperta um dedo e explode o mundo. A gente achava que esse homem era poderoso. Mas o mundo está tão anticristão. O mundo está tão preparado para fazer cessar o testemunho cristão, que este homem, ele colocou algo no Twitter. O Twitter não gostou do que ele colocou. E eles apagaram a conta deste homem, que tinha 8 milhões de seguidores, ele ficou sem a conta. O que significa isso? Se a tua Bíblia está no teu celular, algum dia alguém pode apertar um botão e a Bíblia sumir da internet. Porque basta ali gerar um algoritmo e nenhuma internet consegue reproduzir a Bíblia. E você que confiou que a Bíblia estava na internet pronta para você, para teu uso pessoal, você não foi previdente. E quando a perseguição vier, você não tendo a Bíblia no papel, você não tem mais nada. Agora a pergunta não é essa, se a Bíblia está na internet ou está no papel. A pergunta é, a Bíblia está no teu coração? Porque quando Estevão foi colocado nesse lugar em que ele foi questionado na sua fé, e o final do questionamento é Estevão sendo apedrejado, ele foi morto por causa disso. Mas ele tinha a palavra, e ele diz, aqui diz, ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. Ele falou com tal poder, com tanto poder, que as pessoas ficaram iradas contra ele e o apedrejaram e o mataram. Entenda as prioridades. Nós vivemos em ambiente de paz, mas não é tanta paz assim. Se o presidente dos Estados Unidos, que tem 8 milhões de seguidores, da noite para o dia, ele pode ter a sua voz cessada, calada. Isso significa
que da noite para o dia alguém pode apertar um botão e você não tem mais internet. Você não tem mais aonde ler a Bíblia. Você pode não ter a Bíblia na tua casa, porque você confiou tanto na internet que você nem se preocupou em comprar uma Bíblia. E agora você está na mão, e você nem se preocupou em anotar e estudar, porque você partiu do princípio de que o mundo está em paz. Mas Paulo disse, quando disserem paz, 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 haverá repentina destruição. Como a tua prioridade era viver este mundo, então viver esse mundo é se conectar na modernidade. Se conectar na modernidade é viver o ambiente da internet. Mas entenda, nós temos que viver nesse ambiente sabendo que a qualquer dia alguém pode apertar o dedo e esse ambiente some. E o plano B? E a nossa capacidade de reação? Nós vamos ter as Escrituras conosco. Aqui está a Bíblia dos Gideões. O ministério dos Gideões tem, eu acho que mais de 100 anos. Comemorando mais de 100 anos de distribuição da Bíblia. Sabe o que está acontecendo hoje? Esse livrinho aqui, ó, pequenininho, não pode mais ser entregue nas escolas. Não pode mais ser entregue nas prisões. Prisão é órgão público. Não pode ser mais entregue nas escolas. Escolas é órgão público. Estão proibindo. Aí os Gideões, que não podem mais entrar na escola para entregar esse livro, eles estão sequer podendo ficar na calçada na frente da escola. A legislação, porque o público-alvo dos Gideões é os adolescentes jovens. E a legislação está chegando de tal maneira que para eu entregar a Bíblia para um adolescente, eu tenho que assinar o pai do adolescente tem que assinar um termo de responsabilidade. Quando eu entrego um vídeo no YouTube, está escrito lá, esse vídeo é para criança ou não é para criança? Se eu responder que eu estou pregando a palavra de Deus para criança, eu tenho que preencher uma série de requisitos no YouTube. Então eu tenho que preencher que não é para criança, é para adulto. Então o mundo está fechando a porta para o evangelho chegar na criança. Ele já está conquistando o direito de proibir a entrada desse livro. Ora, se você não tem esse livro na tua mão, um dia alguém vai apertar um botão e nem na internet você vai ter. Então seja previdente. A palavra de Deus tem que crescer. Pode ser chamado um dia a ter que dar satisfação da tua fé, como Estevão deu. E o resultado do teu testemunho é a tua morte. Morte física, por apedrejamento ou por tortura. Você pode morrer no meio de uma tortura, porque você está sendo levado a negar a fé. Entenda. Entrar no reino de Deus é estar consciente do tipo de batalha que nós estamos enfrentando. Nós entramos no reino de Deus saindo do reino das trevas. E o reino das trevas não está contente com o que está acontecendo. Então nós temos que ter muita consciência. Por isso que nós estamos lendo a defesa de Estevão. Olha que Estevão foi na Bíblia e ele contou a história do povo de Deus para terminar em Jesus. E nós também temos que estar preparados para dar testemunho da nossa fé. Manejar bem a palavra da verdade. E entenda, você pode manejar a palavra da verdade na internet, mas assim como o presidente americano da noite para o dia ficou sem a conta dele, um dia você pode abrir a internet e a Bíblia não está mais lá. E aí eu pergunto para você, você tem ela no papel para recorrer a ela? Mas antes disso, antes desse dia chegar, antes da sua fé ser colocada em prova, você se habilitou para enfrentar esse dia?
Você aprendeu o suficiente? A palavra de Deus cresceu ao ponto de você ter capacidade de fazer discípulo com aquilo que você sabe? Pai, nos ajuda a entender o perigo da última hora, a entender que o tempo de paz é tempo para aproveitarmos e estudar a Tua palavra como prioridade, alimentar o nosso espírito, acima de buscar as coisas desse mundo, os cuidados da vida e a fascinação da riqueza. Nos ajuda a entender, Senhor, que está havendo uma corrida contra o relógio. Jesus disse que temos que trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar a noite que ninguém mais pode trabalhar. Alguém vai apertar o dedo e não tem mais Bíblia na internet, Senhor. Nos ajuda a ser precavidos, nos ajuda a fazermos anotações, nos ajuda a entender a palavra ao ponto de sermos capazes de fazer discípulo. E quando vier uma perseguição, quando tudo ficar trevas, que a gente tenha a palavra no papel, no nosso coração, no nosso celular. Que a gente seja previdente. Se alguém apertar o botão e não está mais no celular, ela está no papel do nosso lado. E se alguém roubar a Bíblia que está em papel do nosso lado, ela está em nosso coração, Senhor. Ajude a entender a gravidade dessa hora, Senhor. E ajude a usar o nosso tempo livre para de fato entrar na Tua presença e aprendermos a Tua palavra, a nos prepararmos para o testemunho, a nos prepararmos, Senhor, para um momento de adversidade, não a tribulação do nosso dia a dia, que é o cuidado da vida, não, Senhor, a fascinação da riqueza, mas a entender, Senhor, que podemos ser perseguidos por amor a Ti. E por causa disso podemos ser torturados. E por causa disso podemos ser mortos. E se não tivermos a palavra de Deus para nos sustentar nesta hora, nós estamos mal no pedaço. Nos ajuda, Senhor, a colocar prioridades na nossa vida. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Eu quero que você pegue esse vídeo e mande para quem você conhece como um aviso de que ele precisa reorganizar também a prioridade da vida dele, à luz da palavra de Deus. Você que ainda não está me seguindo nessa conta, comece a seguir. Vamos aumentar essa comunidade, vamos fazer essa mensagem chegar mais longe, enquanto é dia, porque vai chegar a hora que alguém vai apertar um botão e não tem mais. E a hora que não tiver mais, é cada um com aquilo que aprendeu, é cada um com aquilo que estudou, é cada um com aquilo que aprofundou, é cada um com aquilo que anotou, é cada um com aquilo que ele permitiu a palavra crescer na vida dele. E se você não tiver esse nível de conhecimento, se você estiver confiando no teu pastor, se você estiver confiando na anotação no celular, se você estiver confiando no mundo digital, num botão, esse mundo pode desaparecer para você. Veja que aquela entidade que tirou o presidente do mundo digital continua existindo. E muita gente continua lá. Mas um grande contingente de gente teve que ir embora da noite para o dia sem saber por quê. Entenda, nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. E nós precisamos nos preparar para essa volta. As trevas estão vindo sobre a terra com muita velocidade. Aqui o irmão está dizendo que o irmão é um Gideão. Na convenção dos Gideões foi dado a cada participante um caderno para anotar. Comece a ter essa prática. Anote suas coisas num caderno. Parta do princípio que alguém vai apertar um botão e a Bíblia não vai estar mais na internet. Então que você tenha ela no papel, seja previdente. E tenha tuas anotações no papel, seja previdente. E se prepare para fazer discípulo, porque pode chegar o dia que você não vai ter mais o teu pastor com quem contar. Não vai ter mais os teus irmãos com quem contar, porque as trevas chegaram e não há mais luz nesse mundo. E nesse dia nós vamos contar com o que está no nosso coração. Que o Senhor seja louvado. Estamos terminando a nossa manhã com Deus. Amanhã, no mesmo horário, 5 horas em ponto, que eu possa ter você aqui junto comigo. Muito obrigado.
Louvado seja Deus por sua vida, por ter estado comigo até esta hora. Que o Senhor seja louvado e abençoe você nesse dia.